Estou aqui para trazer uma mensagem ao seu coração para esse novo ano que está para se iniciar, o ano de 2021. Talvez, irmãos, você esteja se questionando e pensando como foi esse ano de 2020. E às vezes até com dificuldade de tirar lições e ensinamentos positivos diante do ano que vivemos. Mas uma das grandes lições que podemos trazer desse ano de 2020 e levar para o ano de 2021 para ter o coração mais fortalecido é de que como podemos passar por tempos de angústia e tribulação com o coração firme e esperançoso, sem desesperar, sem se angustiar, sem perder a expectativa, sem perder a alegria. É interessante porque o apóstolo Paulo, na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 4, a partir do versículo 8, ele fala um pouco sobre isso quando ele diz: em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Porque nós que vivemos somos entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. Por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo nosso homem interior se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Paulo, nesse capítulo 4 da sua segunda carta aos Coríntios, do verso 8 até o verso 18, Paulo apresenta, irmãos, como podemos viver, mesmo diante de tribulações, angústias, dificuldades, esperançosos, alegres, firmes no Senhor Jesus. Paulo, como sabemos, viveu uma vida de muita tribulação, perseguido, abandonado, passando por dificuldades, passando por sofrimentos diversos. Ele mesmo, quando foi salvo, o próprio Deus disse a Ananias que salvaria Paulo para mostrá-lo quão importava sofrer pelo nome de Cristo. Tudo isso que nós vivemos em 2020, irmãos, não foi um ano sem o controle de Deus sobre toda a situação. Por isso precisamos olhar para o Senhor, precisamos clamar ao Senhor que nos dê um coração sábio de poder aprender com tudo aquilo que passamos. A pandemia e todo o contexto, todas as consequências da pandemia não são as últimas tribulações que vivemos, as últimas dificuldades que vivemos. Não é o último problema que passaremos. É impossível que uma vida vivida anos e anos aqui nesse mundo seja vivida sem problemas, sem dificuldades. Por causa do pecado e das consequências do pecado, passaremos sim, ano após ano, até que Cristo volte, por diversas tribulações. Mas podemos aprender lições valiosas para vivermos o ano de 2021. A primeira delas, nós precisamos entender que uma vida com Cristo não quer dizer uma vida sem sofrimento. Não quer dizer uma vida sem angústia, irmãos. O apóstolo Paulo, um grande missionário, um grande pregador da palavra do Senhor, diz que foi um homem que em tudo, não só ele como outros apóstolos, foram atribulados, ficaram perplexos, foram perseguidos, ficaram abatidos. Mas Paulo relata no versículo 10 que tudo isso era levar sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a vida se manifeste em nosso corpo. Paulo sabia que tudo isso fazia parte de uma mortificação da sua carne, mortificação da sua vida, para viver a vida de Cristo. E viver a vida de Cristo, irmãos, não é viver uma vida sem problemas, sem tribulações, sem dificuldades. O próprio Jesus tanto sofreu aqui e nos disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo.
Nós não podemos ter expectativas de uma vida de paz, de somente alegria, de somente gozo, de júbilo neste mundo e nessa vida, irmãos. Nós precisamos entender que em 2021 passaremos por tribulações, passaremos por dificuldades. Mas assim como o apóstolo Paulo disse, precisamos entender que tudo isso faz parte de um processo de mortificação de Deus em nossa vida, para que possamos morrer para nós mesmos e viver em Cristo, ter vida em Cristo Jesus. Esse ano o que mais chamou a atenção foi a pandemia. No próximo ano, diversas outras coisas podem acontecer. E com certeza, em tudo, somos atribulados, mas não angustiados. Perplexos, mas não desanimados. Perseguidos, mas não desamparados. Abatidos, mas não destruídos. Porque tudo isso faz parte de um processo de santificação do Senhor em nossas vidas. Em segundo lugar, nós precisamos fugir de uma vida em busca de um prazer terreno. Irmãos, nós vivemos épocas, em toda época o ser humano viveu uma busca incessante pelo hedonismo, pela busca do prazer, da satisfação, do conforto. Todas as vezes que uma dificuldade vem, os homens questionam, muitas vezes questionam o próprio Deus. Inclusive, muitas das vezes tem pregado que o crente não pode viver uma vida de dificuldade, não pode ter problemas, não pode ter sofrimento, não pode ter tribulações. Isso não está na palavra do Senhor, irmãos. Nós não podemos entrar numa rotina como esse mundo, como essa vida, em busca de viver só prazer, só alegria, só o conforto, só o lazer. Não, irmãos. O sofrimento, ele é parte intrínseca, ele é parte inerente à vida do cristão. Jesus, o nosso Salvador, tanto sofreu, porque nós não sofreríamos, porque nós não passaríamos por tribulações, por angústias. Não podemos cair no erro e no engano de acharmos que vamos viver o céu aqui na terra, de que vamos desfrutar dos prazeres da eternidade, de uma vida sem pecado aqui nesse mundo. Pelo contrário, irmãos, a nossa vida é uma vida de constante mortificação dos nossos pecados, para vivermos em santidade diante do Senhor. E eu falei essas duas coisas, se você pode estar pensando assim, pastor, mas como isso pode ser uma mensagem animadora, confortadora para o ano de 2021? É somente nós olharmos para o restante do texto. Quando Paulo nos leva a olhar, a palavra de Deus nos leva a ter uma visão diferente das coisas, a não olhar para o que é terreno, mas para o que é eterno. Quando ele diz, por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia. Paulo diz que a razão dele não desanimar, a razão de nós não desanimarmos, é que sabemos que, mesmo que exteriormente, aqui Paulo está falando de fato do nosso corpo físico, do nosso exterior, mesmo que ele se desgaste, mesmo que ele envelheça, mesmo que ele fique doente, mesmo que ele fique derrubado por causa de todas as tribulações, interiormente, o nosso coração, o nosso espírito, nós estamos sendo mortificados e renovados dia a dia para nos tornarmos a cada dia mais parecidos com Cristo, para cada dia mais revelarmos o caráter de Cristo Jesus. E aí Paulo, no versículo 17 e 18, faz uma comparação. Ele diz que tudo que nós passamos de dificuldades aqui, irmãos, se torna leve e momentâneo, se torna passageiro quando nós comparamos com a eternidade. E vemos que a leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação. O que nós vivemos aqui não se compara com o que vamos viver eternamente. E por isso ele diz, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Paulo diz em Romanos 8,18 que, porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que há de ser revelada em nós.
o maior ensinamento e a maior sabedoria que nós podemos levar para o ano de 2021, depois de um ano tão difícil como o de 2020, é sabermos, irmãos, que pode vir pandemia que for, crise econômica que for, sofrimentos, tribulações, angústias, mas se os nossos olhos estiverem firmes naquilo que é eterno, irmãos, nós iremos perceber o quão todas essas coisas são leves e momentâneas, são passageiras, não podem ser comparadas com a glória que nós iremos experimentar na eternidade com Cristo Jesus. Que o ano de 2021 seja um ano de você buscar diante do Senhor, que o seu coração, a sua mente, o seu olhar estejam voltados para a eternidade, para aquilo que é eterno e não pelo que é passageiro. Porque, irmãos, a nossa maior dificuldade é que nós estamos com os olhos e com o coração tão voltado para o que é passageiro, que quando alguma dessas coisas passageiras são tiradas de nós, se tornam inconstantes, nós ficamos desesperados, angustiados, porque sabemos que está se perdendo. Mas quando nós olhamos para a eternidade, quando nós vivemos aquilo que é eterno, aquilo que nunca vai passar, nós somos atribulados, mas não angustiados. Nós ficamos perplexos, mas não ficamos desanimados. Nós somos perseguidos, mas sabemos que não somos desamparados. Nós ficamos abatidos, porém nós não somos destruídos, porque sabemos que tudo isso faz parte de uma mortificação de Deus em Cristo na minha vida, para que eu possa viver a vida de Cristo, para que eu possa viver no caráter de Cristo, para que eu possa viver as coisas que são eternas, para que eu possa me atentar àquilo que é eterno, que o ano de 2021 você viva olhando para o que é eterno, para que as coisas passageiras se tornem leves e momentâneas, e não criem uma dimensão tão grande na sua vida que elas não têm, de fato não têm, porque nada se compara à eternidade que passaremos com Cristo. Como o Apocalipse diz, um tempo sem choro, sem tristeza, sem dificuldades, sem pecado nenhum. E mesmo que venha uma nova pandemia, um novo lockdown, uma nova crise financeira, nós permaneceremos firmes, porque os nossos olhos estão no que é eterno. E a pandemia não é eterna, o vírus não é eterno, a economia não é eterna, os governos não são eternos. E por isso nosso coração não se abala, porque estamos firmados em Cristo Jesus, nas suas bênçãos, nas suas promessas, que são eternas. Deus abençoe a sua vida e que o ano de 2021 possa ser um ano vivido dia a dia, olhando para aquilo que é eterno, se atentando para o que é eterno, para o que não se pode ver. Deus abençoe a sua vida, meu irmão. Enche o seu coração de alegria. Lhe dê um ano de 2021 abençoado. Deus abençoe.